Nós estamos regulamentando um novo serviço. E esse novo serviço deverá ser disciplinado pelas prefeituras. Não precisa ter autorização para ser levado esse assunto aos municípios. Nós votamos agora a sacramentação do corporativismo, com todo respeito aos taxistas. Nós estamos impedindo a livre concorrência. Aqui não tem corporativismo coisa nenhuma. Aqui tem proteção à Constituição do nosso país. Para fazer transporte público tem que ter concessão e o Uber não tem. A matéria faz exigências descabidas aos estados brasileiros. Trata de maneira igual os desiguais. O Rio de Janeiro está ao ponto de entrar em colapso. Nós não podemos aceitar isso. Temos que cumprir o nosso papel. A votação do projeto que regulamenta o serviço de transporte individual privado, feito por aplicativos como o Uber, dividiu os deputados. O substitutivo ao projeto do deputado Carlos Aratini, feito por entendimento e que foi aprovado, transfere aos municípios o poder de regulamentar o serviço. Mas havia o temor de o texto ser modificado por propostas da oposição que poderiam inviabilizar o serviço nos moldes atuais, com exigências e limitações. Nós hoje temos a condição de votar um projeto que permite aos municípios do Brasil a regulamentação desse tipo de transporte. Importante dizer que nós estamos distinguindo o serviço de táxi, que já é regulamentado há muito tempo no país, do serviço dos aplicativos, certo? Nós estamos regulamentando um novo serviço. E esse novo serviço deverá ser disciplinado pelas prefeituras, deputado Manato. Serão as prefeituras, de acordo com a sua realidade, que vão determinar como vai funcionar o serviço. Não precisa ter autorização para ser levado esse assunto aos municípios. A Constituição já define isso. As constituições estaduais definem isso. Esse transporte individual é atribuição dos municípios. Nós estamos aqui tratando de um assunto que não é atribuição da casa. Deveríamos retirar de pauta, não é mais uma proposta, mas então, vamos derrotar este projeto aqui na casa e que os municípios tratem dele. Nós não podemos, agora, do ponto de vista do mérito disso, nós não podemos ir contra a tecnologia. A desintermediação é uma realidade em todas as áreas. A construção desse relatório deu-se ouvindo os diversos segmentos organizados, os argumentos que foram colocados pelos taxistas, pelos profissionais do Uber e outros aplicativos de transporte e, acima de tudo, considerando os usuários, mas respeitando as prerrogativas dos municípios, que esses sim, e caberão a eles, fazer a regulamentação específica para o funcionamento dos aplicativos, considerando que após a aprovação da lei, continua a prestação de serviços da maneira como ocorre hoje, desde que não haja uma regulamentação específica em cada município dizendo o contrário. Então peço aos senhores parlamentares pela aprovação deste relatório, que é um relatório de consenso e que foi construído ouvindo todos os segmentos envolvidos, assim como as bancadas que compõem esse plenário. Esse Uber, isso é um transporte pirata. Este Uber, por favor, deixa para o final, por favor. Este Uber já está proibido na China. Este Uber já está proibido na Dinamarca. Existe um grande movimento na Bélgica de produzir o Uber. O Uber no Brasil usam pessoas desempregadas que não têm a proteção social. Ele faz precarização do trabalho. O motorista do Uber não tem FGTS, não tem proteção social.
Ah, mas a classe média gosta do Uber. Eu não vou entrar nessa bola dividida não, que a classe... Tudo bem, a classe média gosta, mas é ilegal. É ilegal o Uber. Agora veja, o que é que está sendo votado aqui? Nós estamos, na verdade o projeto está empurrando lá a decisão para os municípios. Veja o que está sendo votado. Já é em tese um avanço, porque hoje, quando o município proíbe o Uber recorre e diz assim, não, o município não pode proibir. Esse é um avanço, presidente, muito grande. É um avanço da inovação, das tecnologias. Recentemente, saiu uma pesquisa Datafolha mostrando que mais de 90% das pessoas que usam aplicativos aprovam esse serviço. Ou seja, a decisão aqui não é uma decisão pró-empresas ou pró-taxistas. É uma decisão que olha para o cidadão. É o direito do cidadão escolher de como ele quer andar pela sua cidade. Se ele prefere ir de táxi, se ele prefere ir de Uber, se ele prefere ir de 99, essa é a decisão que cabe a ele fazer. E eu entendo que nós, deputados, temos que preservar esse direito do cidadão de escolha. O que nós estamos vendo é que num momento de crise, de desemprego e de desestruturação da economia, esses aplicativos passam, em especial o Uber, a levar uma esperança aos desempregados, parecendo que eles vão conquistar a sua estabilidade. Todos os taxistas do Brasil inteiro, seus sindicatos, estão preocupados e todas as cidades devem estar preocupadas, porque nós sabemos que a saída não é liberar apenas sem nenhum regulamento, como vem ocorrendo com o Uber conquistando juízes, desembargadores, liminares e fazendo com que em certas cidades os taxistas vivam e fiquem numa situação de total ameaça, de total destruição da categoria. Nós queremos que os municípios façam a regulamentação, mas com debate, com respeito à categoria dos taxistas. Por vezes, me sinto constrangido com algumas matérias que querem nos obrigar a escolher lado. Ou tu está do lado dos taxistas, ou tem que estar do lado do aplicativo Uber. Para que eu tenho que escolher lado se eu posso ter as duas opções? Se eu posso ter o taxista, ir de táxi, mas também se eu quiser me sentir confortável, eu posso usar o aplicativo. O problema não é o aplicativo, até porque conheço vários motoristas de táxi que quando não está trabalhando no táxi, ele vai para o Uber. Ele vai trabalhar no Uber, sim. O que nós precisamos é criar regra clara para que funcione e haja uma competição justa, equilibrada entre taxistas e também aqueles que operam com o aplicativo Uber. Aqui não é a casa da mãe Joana. E que se uma empresa sediada na Califórnia pode usar os mecanismos tecnológicos para ganhar dinheiro com o trabalho do trabalhador brasileiro e explorá-lo, porque tem trabalhador do Uber fazendo 12, 14 horas por dia, mas ela tem que submeter a normas nacionais. E a competência municipal tem que ser respeitada. E os direitos têm que ser iguais. Não se pode negar ao cidadão o direito a qualquer serviço. Mas não é justo que um taxista tenha que pagar certos impostos, cumprir certas normas, mostrar a qualidade do seu veículo. Grande parte dos taxistas, e esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar,
estão submetidos a máfias que são donos de milhares, centenas ou milhares de veículos, e há taxistas que trabalham 12, 14 horas por dia e não conseguem pagar a diária. Nessa situação, é inadmissível que uma empresa estrangeira entre sem obedecer qualquer norma nacional. Daí a importância do substitutivo. Uma das propostas do PT retirou o caráter privado do serviço de transporte individual, o que o tornará de natureza pública e, dessa forma, o serviço de aplicativo não poderá funcionar enquanto não houver regulamentação da Prefeitura. A decisão surpreendeu. Senhor presidente! Senhor presidente, passamos para o município, senhor presidente! Vitória! Nós estamos na contramão do que está acontecendo no mundo. Essa votação aqui foi, com a data vênia, com a devida vênia, uma situação de atraso absoluto em relação ao que está acontecendo no mundo. Nós temos que ter o cuidado de estarmos antenados com a opinião pública. Nós votamos agora a sacramentação do corporativismo, com todo respeito aos taxistas. Nós estamos impedindo a livre concorrência. Para votar. Queria pedir a todos os 288 deputados federais que colocaram sim na emenda do deputado Zaratini, faltam duas, que a gente também coloque sim. Esse país é um país que respeita a Constituição. Esse país, aqui não tem corporativismo, coisa nenhuma. Aqui tem proteção à Constituição do nosso país. Para fazer transporte público tem que ter concessão e o Uber não tem. Os deputados também aprovaram a emenda do PT que impõe idade máxima para os veículos e necessidade de autorização da Prefeitura para a prestação do serviço. Sim. 215. Não. 163. 4 abstenções. A emenda foi aprovada. A esperança de quem votou contra as restrições ao serviço de transporte individual por aplicativo é ver o texto modificado no Senado. Com muita divergência e obstrução de partidos de oposição, o plenário discutiu o projeto que cria regime de recuperação fiscal para ajudar os estados endividados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A polêmica ficou por conta das contrapartidas exigidas dos estados pelo governo federal. Esse projeto não é um projeto para passar a mão na cabeça de governos que erraram e que não acertaram as medidas e que tiveram diversos outros problemas. Esse projeto é para poder colocar salários em dia de servidores públicos que em estados como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, nem data tem, não sabem quando vão receber seus salários. Da segunda-feira. Esse projeto é um projeto para dar essa opção, mas tem medidas que são medidas amargas e medidas inadiáveis. Essa matéria não ajuda o estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e os demais estados contemplados. Vocês imaginem só, um período de 3 anos para que a dívida não seja paga. Só que essa dívida não pode nem ser considerada um período de carência de 3 anos, porque depois é cobrado juros sobre juros, deputado Edmilson. Se joga a bomba no colo do futuro governo e ainda faz mais. Retira os direitos dos trabalhadores desses estados. Repito, os trabalhadores do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não estão nem recebendo salário e querem ampliar a contribuição previdenciária desses servidores, fazer com que a SEDAI seja privatizada de qualquer maneira. Isso é absurdo, essas contrapartidas são draconianas. Minas Gerais, nós temos uma média salarial do servidor público abaixo de R$2.000. É só pegar o contra-cheque dos professores, do pessoal da saúde, e impor a esses servidores mais 4%, 3% de previdência, quando nós já temos 3 anos sem reajuste. Isso é, no mínimo, uma agressão, isso é injusto, isso é absurdo. Então nós fazemos aqui um apelo a Vossa Excelência, aos líderes partidários, líder do governo,
para que nós possamos construir uma solução que resolva o problema do Estado do Rio de Janeiro, que resolva o problema de Minas, de todos os estados, mas que não seja efetivamente às custas dos servidores. Para que haja um conforto e para que todos possam ser solidários nesse momento em que o Rio de Janeiro, a nossa principal porta de entrada do Brasil para o mundo, a cidade de referência do Brasil para o mundo, ela abre uma perspectiva nova para retirar o sofrimento desses estados, que são estados parceiros no grande projeto de um pacto federativo nacional e que possa também contribuir para aqueles estados menores, como é o caso do estado de Pernambuco. O governador Paulo Câmara, inclusive, esteve aqui hoje, nessa casa, junto conosco, debatendo esse assunto, que também tem um equilíbrio fiscal e financeiro, que também busca financiamento de organismos internacionais, não sejam prejudicados. O presidente Temer, com esse 343, com o relatório do deputado Pedro Paulo, e os deputados que vão votar nesse plenário, terão que votar o arroxo do professor da professora, o arroxo do policial militar, o arroxo do policial civil, e vai aumentar a dívida, e tem que privatizar as empresas. Essa é uma proposta para enterrar os estados. É um absurdo, por isso tem que ser nominal, porque o deputado e a deputada tem que assumir a sua responsabilidade diante dos eleitores do seu estado. Os eleitores em Minas, em Rio, no Rio Grande do Sul, tem que saber quem é que está enterrando a economia desses estados. Por isso tem que ser nominal. Lembrar, presidente, que a medida vai cair no colo, tá certo, é de quem não votar essa matéria e amanhã tiver policial parado em greve nos estados, e o que aconteceu no Espírito Santo vai ser apenas uma pequena amostra do que pode acontecer nesses outros estados muito maiores. Setores como a polícia de diversos estados, dentre os que estão enquadrados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, ameaçam paralisação. Vai cair no colo deste Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, por mera politicagem, não votar e amanhã o caos se instalar nesses estados. Essa matéria já foi apreciada, derrotada nesse plenário em dezembro do ano passado, e este ano, já sob sua presidência, nenhuma sessão de vetos foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional. É necessário analisar os vetos. Derrubava-se os vetos do 257. Estaríamos com o problema resolvido. A matéria é desarrazoada. A matéria faz exigências descabidas aos estados brasileiros. Trata de maneira igual os desiguais. Os governadores que cumpriram o dever de casa serão penalizados. É fundamental entendermos que há uma moratória, mas há uma exigência absurda, prejudicando os servidores e o Estado. O Poder Judiciário vai ficar na mão do governador, mas se são eles que estão cometendo crimes, e vai se entregar aos criminosos a administração da tragédia daqueles que foram atingidos por eles. Então, nesse momento, nós queremos sim uma votação nominal de retirada de pauta. Pessoalmente, votarei pela retirada de pauta. Eu quero uma negociação, mas uma negociação e não uma imposição, aproveitando-se de uma situação que foi criada por governantes que foram eleitos graças aos apoios daqueles que hoje estão no Poder Federal. Sabe o que tem dentro, presidente, das condicionantes que é feito, deputado relator? O aumento da alíquota de 11% para 14% das contribuições previdenciárias para o Estado. Aliás, se formos levar o pé da letra, presidente, isso vai resultar num ADIM, porque a União não pode legislar sem reforma da Previdência sobre estabelecendo o aumento da contribuição previdenciária para os Estados, porque a PEC não foi aprovada ainda. Ora, mas veja só, a PEC sequer foi aprovada, já estão querendo aumentar a contribuição previdenciária. Não dá. A Câmara não vai votar aumento de contribuição previdenciária de Estado algum. Senhor presidente, pela ordem. Se a Vossa Excelência desse nominar... deputado. Quem vai votar o aumento da contribuição previdenciária são as Assembleias Legislativas. A Câmara estará votando apenas quais são as contrapartidas. Condição para o Estado, presidente. Mas só estabelece a condição. Só vai aderir quem quiser, deputado. Presidente, só vai aderir quem quiser. Tem a parte de Vossa Excelência agora, deputado Zé Guimarães, eu estou apenas esclarecendo. Não, fala sim no aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%. Ainda que a obrigação
de instituir seja da Assembleia Legislativa de cada estado. Mas é pior ainda, senhor presidente, fala também de uma alíquota suplementar em havendo necessidade. A situação do Rio é complicada, nós sabemos que é, porque o governador de lá assaltou o Rio de Janeiro. Agora, se o governador assaltou, nós não temos culpa agora, todos os estados querem pagar a conta do ladrão do Sérgio Cabral. Nós não podemos querer jogar todos os estados na mesma culpabilidade. E se o governo federal quiser realmente resolver o caso de Janeiro, ele que faça uma intervenção. Está aqui no texto constitucional. Faça a intervenção e resolve. Estamos numa situação muito precária do ponto de vista fiscal em todo o Brasil. O Rio de Janeiro está a um ponto de entrar em colapso. Nós não podemos aceitar isso. Temos que cumprir o nosso papel. Tem uma proposta concreta para poder reequilibrar as finanças do Rio de Janeiro. Vamos examinar detalhadamente. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, fugir à nossa responsabilidade de deliberar sobre algo que está posto ao nosso conhecimento e que é indispensável para o futuro do Brasil. Porque se tem um Estado que é síntese do Brasil, é o Rio de Janeiro. E temos que defender o Rio de Janeiro e todos os outros. Porque se é a ponta do iceberg, há inúmeros outros que estão no mesmo caminho. Vamos discutir seriamente, sem demagogia. Sem acordo e quórum baixo, a votação do projeto foi adiada para a semana que vem. Preocupação sobre a situação dos refugiados da crise migratória da Venezuela ao meu estado de Roraima. Na última semana nós vimos o ditador Maduro usurpar o poder, usurpar a condição do parlamento, a condição dos poderes da Assembleia Nacional, roubando do parlamento seus direitos e suas funções na Venezuela. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Um projeto de lei de nossa autoria que estabelece que veículos de passageiros que tiveram pena de perdimento, ao invés de ficarem lá nos pátios esperando o leilão, serão direcionados para as escolas municipais de nosso país. É um movimento, chega de assédio, mexeu com uma, mexeu com todas. Mulheres, artistas, confiaram na palavra e não poderia ser diferente de uma figurinista, de uma trabalhadora da Rede Globo, Suzy Tonani, que levou ao conhecimento público, através do blog Agora que São Elas, da Folha de São Paulo, que o ator José Maia tinha agido de forma machista, assediosa para com ela. Hoje José Maia veio a público com uma carta